Eu sempre acreditei que conhecia meu marido como a palma da minha mão. José era trabalhador, honesto, um homem simples, que acordava antes do sol nascer para cuidar da nossa lavoura. Mas naquela manhã de sábado, quando finalmente tive coragem de entrar naquele casebre escondido no meio da plantação de feijão, descobri que eu não conhecia nada, absolutamente nada. E se você está aí do outro lado da tela, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Sua participação significa muito para mim e eu preciso contar essa história para alguém que possa entender. Meu nome é Helena, tenho 62 anos e durante 37 anos fui casada com José. Moramos numa pequena propriedade rural, a uns 40 quilômetros da cidade mais próxima, um pedaço de terra que herdamos do pai dele quando nos casamos. Eu tinha 25 anos naquela época. José tinha 28. Era um homem bonito, de ombros largos, mãos calejadas, aquele tipo de homem que você olha e pensa: esse aqui sabe trabalhar, sabe cuidar de uma família. Construímos nossa vida ali, tijolo por tijolo, literalmente. A casa era simples quando começamos, apenas 3 cômodos pequenos com chão de cimento queimado. Com o tempo, fomos melhorando. Colocamos piso, pintamos as paredes de um amarelo claro que eu sempre achei alegre, plantamos jabuticabeiras no quintal, tivemos 3 filhos. Marcelo, que hoje tem 35 anos e mora na capital, Luciana, de 32, que se casou e foi morar em outra cidade, e o caçula, Rafael, de 28, que também saiu de casa há uns 5 anos. Quando os filhos foram embora, a casa ficou grande demais e silenciosa demais. Era só eu e José. Pensei que seria um tempo bom, sabe? Um tempo de nos reconectarmos, de aproveitarmos a companhia um do outro sem a correria de criar 3 crianças. Mas a verdade é que a gente foi se afastando devagarzinho, sem nem perceber. Ele passava o dia inteiro na roça. Eu cuidava da casa, das galinhas, da horta. À noite, jantávamos quase em silêncio. Ele assistia televisão e dormia. Eu ficava ali, ao lado dele no sofá, sentindo como se houvesse um abismo entre nós. A rotina de José sempre foi a mesma. Acordava às 5 da manhã, tomava café preto sem açúcar, colocava a roupa de trabalho e saía. Voltava para o almoço ao meio-dia, descansava meia hora na rede da varanda e voltava para a lavoura até o sol se pôr. Nos finais de semana, ele ia para a cidade comprar mantimentos ou ficava consertando alguma cerca, alguma ferramenta. Era uma vida previsível, segura. Eu me acostumei com aquilo. Achei que era assim que a vida devia ser. Mas há uns 2 anos, José começou a fazer viagens diferentes. A cada 2 semanas, ele dizia que precisava ir colher feijão numa área mais distante da propriedade, lá nos fundos, perto do córrego. Dizia que era melhor colher de uma vez, separar o feijão bom do ruim, ensacar tudo direitinho antes de trazer para casa. Fazia sentido. Eu nunca questionei. Ele saía na quinta-feira de manhã cedo, levava a caminhonete velha, algumas sacas vazias, marmita que eu preparava, e voltava na sexta à noite ou no sábado de manhã. No começo, eu até gostava. Ficava sozinha, o que me dava tempo de fazer minhas coisas sem preocupação. Assistia minhas novelas, ligava para as minhas amigas da cidade, fazia aqueles bolos que ele não gostava muito, mas que eu adorava. Era como ter um respiro. Mas, com o tempo, aquilo foi ficando estranho. Não sei explicar direito. Era uma sensação no peito. Uma coisa que incomodava, mas que eu não conseguia nomear. José sempre foi reservado. Nunca foi de muita conversa, de demonstrar carinho abertamente. Mas depois que essas viagens começaram, ele ficou ainda mais distante. Quando voltava, mal olhava para mim. Tomava banho demorado, jantava e ia direto dormir. Dizia que estava cansado, que colher feijão era trabalho, pesado. E eu acreditava. Por que não acreditaria? José nunca me deu motivo para desconfiar de nada em quase 40 anos de casamento. Até aquela quinta-feira de agosto,
O céu estava cinzento, carregado, e eu lembro que falei para ele: José, vai chover, talvez seja melhor você não ir hoje. Ele me olhou de um jeito que eu nunca tinha visto, meio irritado, meio ansioso, e respondeu que precisava ir, que o feijão não podia esperar, que se chovesse ia estragar tudo. Saiu de casa sem tomar o café direito. Só tomou meio copo de café e já foi pegando as coisas. Aquilo me incomodou o dia inteiro. Fiquei remoendo, tentando entender por que ele tinha reagido daquele jeito. José nunca foi de levantar a voz comigo, nunca foi grosseiro, mas naquele dia tinha algo diferente no olhar dele. Uma urgência, uma necessidade de ir embora logo. A quinta-feira passou devagar. Fiz as tarefas da casa sem ânimo, lavei roupa, estendi no varal, preparei um almoço simples só para mim. À tarde, sentei na varanda e fiquei olhando as nuvens que se acumulavam no céu. Chovia de leve, uma garoa fina que molhava a terra aos poucos. Pensei em José lá no meio do mato, colhendo feijão debaixo dessa chuva. Será que ele tinha levado capa? Será que tinha se abrigado em algum lugar? A noite chegou e a chuva aumentou. Eu fiz janta, mas não consegui comer quase nada. Liguei a televisão, mas não prestava atenção em nada que passava. Fui dormir cedo, mas dormi mal. Acordei várias vezes, sempre olhando para o lado vazio da cama, esperando ouvir o barulho da caminhonete chegando. Na sexta-feira de manhã, a chuva tinha parado, mas o céu continuava fechado. Eu estava na cozinha, preparando café, quando o telefone tocou. Era José. A voz dele estava estranha, meio rouca, como se tivesse dormido pouco. Helena, a caminhonete quebrou. Não vai dar para eu voltar hoje. Vou ter que dormir aqui e só volto amanhã de manhã quando o Fernando vier me buscar. Fernando era vizinho nosso, morava a uns 10 quilômetros dali. Fazia sentido ele ir buscar José, se a caminhonete tivesse quebrado. Mas alguma coisa na voz do meu marido não batia. Eu não conseguia identificar o quê, mas tinha algo errado. Tá bem, José. Toma cuidado. Ele disse que sim e desligou rápido, sem nem se despedir direito. Fiquei parada ali, segurando o telefone com aquela sensação ruim crescendo no peito. Tentei me convencer de que era bobagem, que eu estava inventando coisa na minha cabeça, mas não. Conseguia me livrar daquele incômodo. Passei o dia inteiro inquieta, andando de um lado para o outro, sem conseguir me concentrar em nada. À noite, liguei para Luciana, minha filha. A gente conversou sobre amenidades, sobre os netos, sobre a vida dela, mas eu não tive coragem de contar o que estava sentindo. Como é que eu ia explicar para ela que estava desconfiada do próprio pai sem ter motivo concreto? Ela ia achar que eu estava ficando doida da cabeça. No sábado de manhã, acordei com o sol já alto. Eram quase 8 horas. Olhei pela janela e não vi a caminhonete. José ainda não tinha chegado. Fiz café, mas não tomei. Fiquei sentada na mesa da cozinha, olhando para a porta, esperando. 9 horas, 10 horas, nada. Foi quando decidi que ia até lá. Não sei direito o que me deu aquela coragem, aquela necessidade de ir ver com meus próprios olhos. Peguei a bicicleta velha que a gente guardava no galpão, coloquei um chapéu de palha e saí pedalando pela estrada de terra que levava aos fundos da propriedade. O caminho era longo, quase 5 quilômetros de subida e descida, passando por áreas de plantação, por um pequeno bosque de eucalipto, até chegar na área do feijão, perto do córrego. Eu não ia lá há anos. José sempre dizia que não precisava, que ele cuidava de tudo. E eu, boba, aceitava. A cada pedalada, meu coração batia mais forte. O sol estava quente naquela manhã, e eu sentia os suores correndo pelas costas, molhando a blusa. Mas não era só o calor que me fazia suar, era o medo de encontrar algo que eu não queria ver. O medo de que minhas suspeitas se confirmassem. Quando finalmente cheguei perto da área do feijão, vi a caminhonete estacionada debaixo de uma árvore grande.
O capô estava fechado. Os pneus estavam bons. Não parecia ter nada de errado com o carro. Desci da bicicleta, apoiei ela numa cerca e fiquei ali parada, olhando ao redor, tentando entender. Foi quando ouvi um riso, baixo, abafado, mas era um riso. Vinha de um casebre pequeno que ficava escondido entre as plantas, um lugar que eu nem sabia que existia. As paredes eram de madeira velha, o telhado de zinco enferrujado, a porta estava entreaberta, meu corpo inteiro tremeu. Minhas pernas pareciam de chumbo, mas eu forcei elas a andar, um passo de cada vez. O chão de terra estava úmido da chuva dos últimos dias e meus sapatos afundavam um pouco a cada passo, fazendo um barulhinho surdo. Cheguei perto da porta, coloquei a mão na madeira áspera e empurrei devagar. A porta rangeu e o som me fez gelar, mas eu continuei empurrando até conseguir ver o que tinha dentro. E foi ali que meu mundo desabou. José estava deitado numa cama improvisada, coberta com lençóis velhos. Ele estava sem camisa, usando apenas uma calça jeans, e ao lado dele, abraçada nele, com a cabeça apoiada no peito dele, estava uma mulher. Ela era jovem, devia ter uns 30 e poucos anos, cabelos castanhos soltos nos ombros, vestindo uma camiseta branca fina e um short jeans. Eles não tinham me visto ainda. Estavam conversando baixo e de vez em quando ela ria e ele passava a mão nos cabelos dela com uma delicadeza que ele nunca mais tinha demonstrado comigo há anos. Senti minhas pernas fraquejarem. Minha visão ficou embaçada. Meu coração batia tão forte que eu achei que ia explodir dentro do peito. Agarrei na porta para não cair e foi esse movimento que fez José olhar na minha direção. Nossos olhares se cruzaram e, naquele segundo, naquele único segundo congelado no tempo, eu vi tudo. Vi a culpa nos olhos dele, vi o pânico, vi 37 anos de casamento desmoronando como um castelo de areia na beira do mar. Helena, ele disse, e sua voz saiu rouca, trêmula. A mulher se levantou de um pulo, assustada, puxando um lençol para se cobrir. Eu não conseguia me mexer, não conseguia falar, só ficava ali, parada, olhando para eles dois tentando processar aquela cena que parecia irreal, como se eu tivesse entrado num pesadelo. José se levantou da cama, veio na minha direção. Helena, espera, deixa eu explicar. Mas eu não queria ouvir. Não queria explicação nenhuma. Virei as costas e saí correndo dali, tropeçando nas pedras, nos galhos secos pelo chão. Ouvi ele gritando meu nome atrás de mim, mas eu não parei. Montei na bicicleta e comecei a pedalar de volta para casa, pedalando tão rápido que minhas pernas ardiam, meu peito ardia, tudo em mim ardia. As lágrimas escorriam pelo meu rosto sem parar, embaçando minha visão, mas eu continuava pedalando, fugindo dali, fugindo dele, fugindo daquela verdade que tinha me atingido como um soco no estômago. Quando cheguei em casa, joguei a bicicleta no chão e entrei trancando a porta. Corri para o banheiro e vomitei tudo o que tinha no estômago. Depois sentei no chão do banheiro, abraçada em mim mesma, chorando sem parar, soluçando de um jeito que parecia que nunca ia acabar. 37 anos. 37 anos da minha vida, entregues a um homem que eu achava que conhecia. 37 anos, construindo uma vida, criando filhos, cuidando de uma casa, acreditando numa promessa de fidelidade, de companheirismo, de respeito, e tudo era mentira, tudo. Fiquei ali por horas, não sei quanto tempo exatamente. Em algum momento, ouvi a caminhonete chegando, ouvi José batendo na porta, chamando meu nome. Helena, por favor, abre a porta. A gente precisa conversar. Mas eu não respondi. Não tinha nada para conversar. Não naquele momento. Ele ficou ali por um tempo, batendo de vez em quando, pedindo para eu abrir. Até que finalmente desisti. Ouvi a caminhonete ir embora. E depois tudo ficou em silêncio. Um silêncio pesado, sufocante, que preenchia cada canto da casa. Naquela noite, não consegui dormir.
Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, repassando cada detalhe daquele dia na minha cabeça. Cada imagem, cada som, cada sensação. Era como se tivesse um disco arranhado tocando sem parar dentro da minha mente, sempre voltando para o mesmo ponto. José e aquela mulher, abraçados naquela cama suja, rindo juntos enquanto eu estava em casa, acreditando que ele estava trabalhando. E foi naquele momento, naquele silêncio da madrugada, que eu decidi. Precisava saber a verdade inteira. Precisava entender há quanto tempo aquilo estava acontecendo. Quem era aquela mulher? Como tudo tinha começado. Porque se eu ia ter que tomar uma decisão sobre o meu futuro, sobre o nosso casamento, eu precisava saber exatamente com o que estava lidando. O domingo amanheceu com um sol forte, que entrava pela janela do quarto e batia direto no meu rosto. Eu tinha finalmente conseguido dormir umas 2 horas, mas acordei com os olhos inchados, a cabeça pesada e uma dor no peito que parecia não ter fim. Me levantei devagar, como se meu corpo estivesse carregando o peso do mundo inteiro, e fui até a cozinha fazer café. José não tinha voltado. A casa estava exatamente como eu tinha deixado na noite anterior, vazia e silenciosa. Olhei pela janela e vi que a caminhonete não estava lá. Parte de mim ficou aliviada. Eu não estava pronta para encarar ele ainda. Não sabia o que ia dizer, o que ia fazer. Só sabia que precisava de resposta. Tomei o café sozinha, sentada na mesma cadeira onde tinha sentado tantas vezes ao lado dele durante todos esses anos. Olhei para a cadeira vazia do outro lado da mesa e senti uma raiva tão grande subindo dentro de mim que tive vontade de quebrar tudo. Mas eu não quebrei nada. Só fiquei ali, segurando a xícara com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Depois do café, peguei o telefone e liguei para Carmen, minha amiga de infância que morava na cidade. A gente se conhecia desde os 7 anos de idade, tinha passado por tanta coisa juntas, que eu sabia que ela era a única pessoa em quem eu podia confiar naquele momento. Quando ela atendeu, tentei disfarçar, tentei fingir que estava tudo bem, mas minha voz saiu trêmula e ela percebeu na hora. Helena, o que foi? O que aconteceu? Carmen perguntou, e só de ouvir a preocupação na voz dela, comecei a chorar de novo. Não consegui segurar. Contei tudo para ela, desde as viagens estranhas do José, a ligação dizendo que a caminhonete tinha quebrado, minha ida até o feijão, a cena que eu tinha visto naquele casebre maldito. Carmen ficou em silêncio por uns segundos, depois que terminei de falar. Eu ouvia só a respiração dela do outro lado da linha. Então ela disse, Helena, vem aqui para a cidade, vem passar uns dias comigo. Você precisa sair daí, precisa respirar, precisa pensar com a cabeça fria. Eu aceitei sem pensar 2 vezes. Arrumei uma mala pequena com algumas roupas, tranquei a casa e peguei o ônibus que passava na estrada principal às 10 da manhã. A viagem até a cidade durou quase 1 hora. Eu fiquei o tempo todo olhando pela janela, vendo a paisagem passar, as fazendas, as plantações, as casas espalhadas pelo caminho. Cada lugar me lembrava de alguma coisa. A igreja onde a gente se casou ficava ali naquela colina. A escola, onde os meninos estudaram, ficava logo depois daquela curva. Tudo, absolutamente tudo, estava marcado pela presença do José na minha vida. Quando cheguei na cidade, Carmen estava me esperando no ponto de ônibus. Ela tinha 63 anos, era um ano mais velha que eu, mas sempre foi daquelas pessoas cheias de energia. Me abraçou apertado assim que me viu e eu desabei ali, mesmo no meio da rua, chorando no ombro dela enquanto as pessoas passavam e olhavam. Ela me levou para a casa dela, um sobrado pequeno, mas confortável no centro da cidade. Me instalou no quarto de hóspedes, fez um chá de camomila e sentou comigo na mesa da cozinha. A gente conversou a tarde inteira. Eu contei tudo de novo com mais detalhes, desde quando as viagens tinham começado até cada detalhe daquela manhã de sábado.
Carmen me ouviu com atenção, segurando minha mão por cima da mesa. Você precisa descobrir quem é essa mulher, Carmen disse. Precisa saber toda a história antes de tomar qualquer decisão. Porque, Helena, uma coisa eu te digo, você não merece, não depois de tudo que você fez por aquele homem, por aquela família. Eu concordei com a cabeça. Mas como é que eu ia descobrir? Como é que eu ia ter coragem de ir atrás dessas respostas? Foi então que Carmen sugeriu. A Rosângela. Você lembra da Rosângela? Eu lembrava. Rosângela era prima do José. Morava numa chácara entre nossa propriedade e a cidade. Sempre foi uma mulher falante, daquelas que sabem de tudo e de todos. Se tinha alguém que podia saber alguma coisa sobre aquela mulher, era ela. Na segunda-feira de manhã, pedi para Carmen me levar até a chácara da Rosângela. Quando chegamos lá, ela estava no quintal, cuidando das plantas, usando um avental florido e um chapéu de palha. Quando me viu descendo do carro, abriu um sorriso, mas logo percebeu que tinha algo errado. Helena, que surpresa! Entra, entra. Quer um café? Ela disse, enxugando as mãos no avental. Aceitei o café e sentamos na varanda da casa dela. Carmen ficou no carro, me dando privacidade. Respirei fundo e fui direto ao ponto. Rosângela, eu preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja sincera comigo. O José está tendo um caso? O rosto dela mudou na hora. Ela desviou o olhar, mexeu na xícara de café, claramente desconfortável. Helena, eu não sei se devo... começou a dizer. Mas eu a cortei. Rosângela, por favor, eu já vi, eu já sei. Só preciso entender o que está acontecendo, há quanto tempo. Quem é essa mulher? Ela suspirou fundo, colocou a xícara na mesa e me olhou nos olhos. O nome dela é Silvana. Ela mora sozinha numa casa que fica perto do córrego, na divisa da propriedade de vocês com a fazenda do seu Antônio. É viúva, perdeu o marido há uns 3 anos num acidente de trator. Tem 2 filhos pequenos, acho que um tem uns 6 anos e o outro uns 8. Senti meu estômago revirar. 2 filhos pequenos, uma viúva, e o José lá, brincando de marido com ela enquanto eu ficava em casa feito boba, esperando ele voltar. Rosângela continuou. Helena, eu soube disso há uns 6 meses. Vi o José entrando na casa dela uma tarde, quando passei de carro por ali. A princípio, achei que era coincidência, que talvez ele estivesse ajudando ela com alguma coisa, sabe como José sempre foi prestativo, mas depois comecei a ver a caminhonete dele estacionada lá com mais frequência. 6 meses. Pelo menos 6 meses aquilo estava acontecendo, talvez mais. Eu não sabia se ria ou se chorava. Como é que eu tinha sido tão cega? Como é que eu não tinha percebido nada? Rosângela colocou a mão no meu braço. Eu queria ter te contado, ele. Juro que queria. Mas não sabia como. Não sabia se era meu lugar, se você ia acreditar em mim, se ia achar que eu estava inventando. E ele é meu primo, sabe? É complicado. Eu entendi. Não culpava ela. Culpava o José. Só o José. Agradeci a Rosângela pelas informações, disse que ia ficar bem e voltei para o carro onde Carmen me esperava. Quando entrei, ela me olhou e perguntou: E aí? Contei tudo o que tinha descoberto. Carmen apertou o volante com força. Que desgraçado, ela murmurou. Que desgraçado sem vergonha. Passamos o resto daquela semana na cidade. Carmen não me deixou sozinha nem 1 minuto. A gente saía para caminhar, ia na praça, conversava sobre tudo e sobre nada. Ela tentava me distrair, mas eu não conseguia pensar em outra coisa. Toda noite, deitada naquela cama de hóspedes, eu ficava repassando tudo na minha cabeça. 37 anos, 3 filhos, uma vida inteira construída juntos. E ele tinha jogado tudo fora por quê? Por uma mulher mais nova? Por emoção? Por tédio? José ligou várias vezes durante aquela semana. Deixou mensagens no celular que eu não ouvia, mandou mensagens que eu não lia. Eu não estava pronta para falar com ele. Não queria ouvir desculpas, esfarrapadas,
promessas vazias, pedidos de perdão que não significavam nada. Carmen dizia que eu tinha que ouvir o lado dele, que precisava conversar, enfrentar a situação. Mas eu tinha medo de que, se eu ouvisse, acabasse acreditando, acabasse perdoando. E eu não queria perdoar, não naquele momento. No sábado, exatamente uma semana depois de ter descoberto tudo, eu estava na cozinha da Carmen ajudando ela a fazer almoço quando o telefone tocou. Era Marcelo, meu filho mais velho. Mãe, onde você está? O pai ligou aqui dizendo que você sumiu, que ele está preocupado. O que está acontecendo? Senti meu coração apertar. Eu não tinha contado nada para os meus filhos ainda. Não sabia como contar. Não queria destruir a imagem que eles tinham do pai. Marcelo, está tudo bem. Estou na casa da Carmen, só vim passar uns dias aqui na cidade. Não é nada demais. Mas ele não acreditou. Mãe, eu conheço você. Sei quando tem algo errado. O que foi? O que o pai fez? Não. Consegui segurar. Contei tudo para ele. Ouvi o silêncio dele do outro lado da linha. Um silêncio pesado que doeu mais do que qualquer palavra. Quando ele finalmente falou, a voz dele estava diferente, mais séria, mais dura. Mãe, eu vou aí. Vou na semana que vem. A gente precisa resolver isso. Depois de desligar, fiquei ali parada, segurando o telefone, sentindo o peso daquela conversa. Tinha acabado de contar para o meu filho que o pai dele tinha uma amante. Tinha acabado de destruir a imagem que ele tinha da nossa família. E não tinha volta. Não tinha como desfazer aquilo. Carmen veio e me abraçou. Chorei mais uma vez, mas dessa vez foi diferente. Não era só tristeza, era também raiva. Raiva do José por ter feito aquilo, por ter me colocado naquela situação, por ter obrigado nossos filhos a saberem da traição dele, por ter destruído nossa família por causa de um capricho, de uma paixão boba com uma mulher que mal conhecia. Naquela noite, deitada na cama, peguei o celular e finalmente li as mensagens do José. Tinha dezenas delas. Helena, me perdoa. Foi um erro. Eu te amo. Por favor, volta para casa. A gente precisa conversar. Não faz isso com a gente. Pensa nos anos que a gente passou juntos. Eu estou desesperado aqui sem você. Ler aquelas mensagens me deixou ainda mais irritada. Como é que ele tinha coragem de falar em amor? De falar nos anos que a gente passou juntos? Se ele realmente se importasse com isso, nunca teria me traído. Nunca teria mentido para mim durante meses, talvez anos. Nunca teria construído aquela vida paralela com aquela mulher enquanto eu estava em casa, acreditando que ele estava colhendo feijão. Mas uma parte de mim, uma parte pequena, lá no fundo, ainda queria entender, queria saber o porquê, queria ouvir da boca dele o que tinha acontecido, como tinha começado, se ele tinha se apaixonado por ela ou se era só coisa de momento. Porque talvez, só talvez, se eu entendesse, conseguisse encontrar algum tipo de paz. No domingo de manhã, tomei uma decisão. Ia voltar para casa, ia encarar o José, ia ouvir o que ele tinha para dizer e depois ia decidir o que fazer com a minha vida. Contei para Carmen e ela concordou. Você precisa fazer isso, Helena. Precisa ter essa conversa, por mais dolorosa que seja, porque você não vai conseguir seguir em frente enquanto não enfrentar isso de verdade. Ela me levou de volta para casa naquela tarde. Quando a gente chegou na propriedade, vi a caminhonete estacionada na frente da casa. José estava lá. Meu coração disparou, minhas mãos começaram a suar. Carmen segurou minha mão e disse: Você consegue. Você é forte. Sempre foi. Não esquece disso. Agradeci a ela, peguei minha mala e desci do carro. Carmen esperou até eu entrar em casa e só foi embora quando viu que eu estava bem. Entrei pela porta da frente e vi José sentado no sofá, com a cabeça entre as mãos. Quando me ouviu entrar, ele levantou de um pulo, com os olhos vermelhos, a barba por fazer, a aparência de quem não tinha dormido direito há dias. Helena, ele disse, e sua voz saiu embargada. Graças a Deus você voltou.
Eu estava tão preocupado. Coloquei a mala no chão e o encarei. Precisava de toda a minha força para não sair correndo dali, para não desabar ali mesmo. A gente precisa conversar, José. Precisa muito. Ele concordou com a cabeça, limpou as lágrimas do rosto e se sentou de novo. Eu me sentei na poltrona em frente a ele, mantendo distância. E foi ali, naquela sala que a gente tinha construído juntos, decorado juntos, vivido tantos momentos juntos, que eu finalmente disse as palavras que tinha ensaiado na minha cabeça durante toda aquela semana. José, eu vi você com ela, vi vocês dois naquele casebre. E agora eu preciso que você me conte tudo, tudo mesmo, desde o começo, porque eu mereço saber a verdade. José ficou em silêncio por um tempo que pareceu durar uma eternidade. Ele olhava para as próprias mãos, abrindo e fechando os dedos, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. O relógio da parede marcava o tempo com seu tic-tac irritante, e eu sentia cada segundo passando como se fosse uma agulha enfiando na minha pele. Finalmente, ele levantou a cabeça e me olhou. Os olhos dele estavam cheios de lágrimas, mas eu não senti pena. Não naquele momento. Helena, eu não sei nem por onde começar. Não sei como explicar uma coisa que nem eu mesmo entendo direito. Ele passou a mão pelo rosto, suspirou fundo e continuou. Conheci a Silvana há quase um ano. Foi numa tarde que eu estava consertando a cerca lá nos fundos, perto do córrego. Ela apareceu pedindo ajuda porque o filho dela tinha se machucado brincando e ela não tinha carro para levar ele no posto de saúde. Eu ouvia cada palavra como se estivesse ouvindo uma história sobre outra pessoa, sobre outra vida. Não parecia real que aquele era o meu marido, sentado ali na minha frente, contando como tinha conhecido a amante dele. José, continuou. Levei o menino para o posto. Não era nada grave, só um corte no joelho que precisava de uns pontos. Mas ela ficou tão agradecida, sabe? Disse que não tinha ninguém para ajudar ela desde que o marido tinha morrido, que se sentia sozinha, que era difícil criar 2 filhos sozinha no meio do mato. E você sentiu pena dela, eu disse, e minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. É isso? Sentiu pena e decidiu brincar de herói? José balançou a cabeça. Não foi assim, Helena. Não no começo. Depois daquele dia, toda vez que eu passava por lá, ela me chamava para tomar um café, para agradecer. Eu ia, tomava o café, conversava uns minutos e ia embora. Não tinha nada demais. Era só gentileza mesmo. Mas virou mais do que isso, eu afirmei. Muito mais. Ele abaixou a cabeça de novo. Foi aos poucos, Helena. Tão devagar que eu nem percebi quando deixou de ser só gentileza. Ela me ouvia. Sabe aquelas conversas que a gente não tinha mais em casa? Aquele interesse genuíno em saber como foi o dia da pessoa, o que ela está sentindo, o que está pensando. A Silvana me dava isso, e eu, fraco que sou, fui me deixando levar. Senti uma dor no peito tão forte que precisei colocar a mão ali para tentar aliviar. Então a culpa é minha? Porque eu não te dava atenção suficiente? Porque a gente tinha uma vida normal, sem grandes emoções? Isso te dava o direito de me trair? José se levantou de um pulo. Não, Helena, não é isso. A culpa é toda minha, só minha. Eu que fui covarde, que fui fraco, que fui egoísta. Você não tem culpa de nada. Mas eu não conseguia acreditar totalmente nisso, porque, no fundo, uma parte de mim se perguntava: será que eu tinha falhado como esposa? Será que eu tinha deixado nosso casamento ficar tão monótono, tão sem graça, que ele tinha precisado buscar emoção em outro lugar? Quando começou mesmo? Perguntei, voltando ao assunto. Quando isso virou um caso de verdade? Ele voltou a se sentar, mais para frente dessa vez, os cotovelos apoiados nos joelhos. Há uns 8 meses, a gente estava conversando na varanda da casa dela e começou a chover forte. Ela me chamou para dentro, disse que era melhor eu esperar a chuva passar. A gente ficou conversando, tomando café,
e de repente aconteceu. Foi um beijo, só um beijo. Mas depois daquele dia não consegui mais parar de pensar nela. 8 meses. Não sei como a Rosângela tinha falado. 8 meses de mentiras, de viagens falsas, de desculpas inventadas. 8 meses em que eu vivi numa ilusão enquanto ele construía uma vida paralela com outra mulher. E o casebre? Perguntei. Aquele lugar onde eu vi vocês. José olhou para mim com surpresa. Você sabe daquele lugar? Eu assenti. Está na nossa propriedade, José. Na terra que a gente comprou com tanto sacrifício. Na terra que a gente construiu nossa vida. Ele abaixou a cabeça, envergonhado. Foi o jeito que a gente encontrou de se encontrar sem que ninguém visse. A casa dela fica muito exposta. Sempre tem gente passando na estrada. O casebre estava abandonado, então a gente arrumou um pouco, levou umas coisas básicas e virou nosso lugar. Nosso lugar. Aquelas palavras me cortaram como uma faca. Ele tinha criado um ninho de amor com aquela mulher na nossa própria terra. E os filhos dela? Perguntei, sentindo a raiva crescer dentro de mim. Você brinca de pai deles também? José balançou a cabeça rapidamente. Não, Helena. Eu nunca quis envolver as crianças nisso. Sempre fui discreto. Sempre tomei cuidado para eles não me verem lá com muita frequência. Mas não posso negar que eles são grudados em mim quando me veem. Chamam de tio José, pedem para eu consertar as coisas deles, me mostram os desenhos da escola. Fechei os olhos tentando não imaginar a cena. José brincando com os filhos de outra mulher enquanto os nossos próprios filhos estavam longe, vivendo suas vidas, achando que o pai deles era um homem honesto e trabalhador. Você disse para ela que é casado? Perguntei, já sabendo a resposta. Ele confirmou com a cabeça. Desde o começo, a Silvana sempre soube de você, das nossas crianças, de tudo. Ela nunca me pediu para deixar você. Ela só queria companhia, alguém para não se sentir tão sozinha. Que conveniente, eu disse com sarcasmo. Uma amante que não cobra nada, que aceita as migalhas que você oferece, que se contenta em ser a segunda opção. José olhou para mim com os olhos marejados. Helena, por favor, não fala assim. Eu sei que você está magoada, sei que tem todo o direito de estar. Mas a Silvana não é uma pessoa má. Ela também está sofrendo com isso tudo. Levantei da poltrona num impulso. Eu não quero saber do sofrimento dela. Gritei. E foi a primeira vez que eu levantei a voz desde que tinha chegado. Não me importa se ela está sofrendo ou não. Ela sabia que você era casado e mesmo assim continuou. Vocês dois me enganaram, me fizeram de boba, me humilharam. E você ainda quer que eu tenha compaixão dela? José se levantou também. Tentou se aproximar de mim, mas dei um passo para trás. Não encosta em mim. Eu disse baixo, mas firme. Não agora. Ele parou onde estava, as mãos caídas ao lado do corpo. O que você quer que eu faça, Helena? Diz o que você quer e eu faço. Termino tudo com ela agora mesmo, se você quiser. Nunca mais chego perto dela. Faço o que for preciso para a gente tentar consertar isso. Consertar. Eu repeti, sentindo o peso daquela palavra. Como é que a gente conserta 37 anos de casamento quebrados em pedaços? Como é que eu volto a confiar em você? Como é que eu olho na sua cara sem ver você com ela naquele casebre imundo? José começou a chorar de verdade agora, soluçando alto, limpando as lágrimas com as costas da mão. Eu não sei, Helena, eu não sei. Só sei que eu te amo, sempre te amei. Isso nunca mudou. Mas amor não é só palavra, José. Eu respondi, sentindo minhas próprias lágrimas começarem a cair. Amor é respeito, é lealdade, é estar presente, mesmo quando as coisas ficam monótonas, mesmo quando não tem mais aquele fogo do começo. Você jogou tudo isso fora. Jogou nossa história fora. E por quê? Porque uma mulher mais nova te deu atenção? Porque você se sentiu especial de novo? Não é isso. Ele insistiu, mas eu podia ver nos olhos dele que tinha um fundo de verdade no que eu estava dizendo. Você está certo que a gente estava distante, Helena. Confesso que tinha vezes que eu me sentia invisível dentro da nossa própria casa,
Mas isso não justifica o que eu fiz. Nada justifica. Eu devia ter conversado com você, devia ter tentado reconquistar você, reacender o que a gente tinha, mas eu escolhi o caminho errado, o caminho mais fácil. Ficamos ali, um de frente para o outro, chorando, cada um carregando o seu próprio peso. Eu queria odiá-lo completamente, queria ter forças para mandar ele embora naquele momento e nunca mais olhar para trás, mas não conseguia, porque apesar de tudo, ele ainda era o José, o homem com quem eu tinha me casado, o pai dos meus filhos, a pessoa com quem eu tinha dividido mais da metade da minha vida. Preciso de tempo, eu disse finalmente. Preciso de tempo para processar tudo isso, para decidir o que eu quero fazer. E enquanto isso, você vai dormir no quarto de hóspedes. Não quero você perto de mim agora. José concordou imediatamente. O que você precisar, Helena, o tempo que você precisar, só não me manda embora. Por favor, não me manda embora de casa. Eu não disse nada. Só peguei minha mala e fui para o nosso quarto, trancando a porta atrás de mim. Deitei na cama que tinha sido nossa por tantos anos e chorei até não ter mais lágrimas. Chorei pela mulher que eu tinha sido, pela inocência que eu tinha perdido, pela confiança que tinha sido quebrada. Chorei pelos anos que eu tinha investido naquele casamento, pela família que eu tinha construído, pelos sonhos que tinha tido de envelhecer ao lado dele. Nos dias seguintes, estabelecemos uma rotina estranha. José dormia no quarto de hóspede, acordava cedo como sempre, tomava café em silêncio e ia trabalhar. Voltava para o almoço, comia sem falar muito e voltava para a roça. À noite, jantávamos juntos, mas a mesa que antes era cheia de conversas e risadas, agora estava envolta num silêncio pesado e desconfortável. Ele tentava puxar assunto às vezes, perguntar como tinha sido meu dia, mas eu respondia com monossílabos. Carmen ligava todos os dias para saber como eu estava. A Rosângela também. Apareceu uma vez, trazendo um bolo de fubá, tentando me animar. Mas nada parecia fazer diferença. Eu me sentia vazia por dentro, como se alguém tivesse arrancado uma parte essencial de mim e deixado um buraco no lugar. Uma semana depois daquela conversa, Marcelo chegou. Ele tinha avisado que vinha, mas mesmo assim me assustei quando vi o carro dele estacionando na frente de casa. Meu filho tinha crescido tanto, virado um homem forte e decidido, mas quando me abraçou, eu senti como se ele fosse ainda aquele menino pequeno que corria pela casa. Cadê ele? Foi a primeira coisa que Marcelo perguntou depois de me soltar. José estava na cozinha, tinha ouvido o carro chegar, saiu para o corredor e pai e filho se encararam. A tensão no ar era palpável. Marcelo tinha os punhos cerrados, a mandíbula travada. Pai, ele disse, e a voz dele estava fria como gelo. A gente precisa conversar. Os dois foram para a varanda e eu fiquei na sala, conseguindo ouvir a conversa através da janela, aberta. Marcelo não gritou, mas as palavras dele eram duras, cortantes. Como você pôde fazer isso com a mãe? Com a nossa família? O que passou na sua cabeça? José tentou explicar, usar as mesmas desculpas que tinha usado comigo, mas Marcelo não aceitava nada. Não existe desculpa para isso, pai. Não existe. A conversa durou quase 1 hora. Quando terminaram, Marcelo entrou na casa com o rosto vermelho, os olhos brilhando de raiva contida. José ficou na varanda, sentado na cadeira de balanço, com a cabeça baixa. Mãe, Marcelo disse, pegando minha mão, você não precisa ficar aqui. Pode vir morar comigo na capital. Tenho espaço sobrando no apartamento. Você pode recomeçar lá. A proposta era tentadora. Fugir dali, daquela casa cheia de memórias, daquele homem que tinha me traído. Mas, ao mesmo tempo, aquela era minha casa. Eu tinha construído cada canto dali com minhas próprias mãos. Tinha plantado cada árvore do quintal, tinha escolhido cada cor das paredes, tinha criado meus filhos ali. Será que eu tinha que ser a pessoa a ir embora? Obrigada, meu filho.
eu disse, apertando a mão dele. Mas eu preciso resolver isso do meu jeito, no meu tempo. Ainda não sei o que vou fazer. Quando souber, você vai ser o primeiro a saber. Marcelo não pareceu convencido, mas respeitou minha decisão. Ele ficou até o dia seguinte e foi embora, me fazendo prometer que ia ligar se precisasse de qualquer coisa. Depois que ele foi embora, a casa voltou àquele silêncio incômodo. José continuava mantendo distância, respeitando meu espaço, mas eu conseguia ver o desespero crescendo nele. Ele tinha emagrecido, tinha olheiras fundas, parecia 10 anos mais velho. Uma parte de mim sentia satisfação em ver aquilo, mas outra parte, uma parte que eu não queria admitir que existia, sentia uma pontinha de pena. Foi numa terça-feira, quase 3 semanas depois daquela primeira conversa, que tudo explodiu de verdade. Eu estava na cozinha preparando o almoço quando ouvi uma batida na porta. Não era o jeito que José batia, então fui atender sem imaginar o que estava por vir. Quando abri a porta, dei de cara com uma mulher que eu reconheci na hora, mesmo nunca tendo visto ela de perto antes. Era Silvana. Ela era mais baixa do que eu tinha imaginado. Devia ter uns 1,60 m. O cabelo castanho estava preso num rabo de cavalo simples e ela usava uma calça jeans desbotada e uma blusa branca de algodão. Não tinha nada de especial nela, nada que justificasse o estrago que ela tinha causado na minha vida. Mas os olhos dela, castanhos e fundos, estavam vermelhos e inchados, como se ela tivesse chorado bastante. Dona Helena? Ela perguntou com voz baixa e trêmula. Eu sou a Silvana. Senti meu corpo inteiro ficar tenso. Meu primeiro instinto foi fechar a porta na cara dela, mas alguma coisa me fez parar. Talvez fosse curiosidade, talvez fosse raiva, talvez fosse só a necessidade de olhar nos olhos da mulher que tinha dormido com meu marido e ouvir o que ela tinha para dizer. O que você quer aqui? Perguntei, e minha voz saiu mais fria do que gelo. Silvana olhou para os próprios pés, mexendo nervosa numa bolsa pequena que carregava. Eu sei que não tenho o direito de estar aqui. Sei que a senhora deve me odiar, mas eu precisava falar com a senhora. Precisava pedir desculpas pessoalmente, porque o que eu fiz foi errado e a senhora não merecia passar por isso. Desculpas, eu repeti, sentindo a raiva subir pela garganta. Você acha que desculpas resolvem alguma coisa? Você acha que eu vou te perdoar porque você apareceu aqui na minha casa, na minha porta, pedindo desculpas? Silvana balançou a cabeça, as lágrimas começando a escorrer pelo rosto dela. Não, senhora, eu não espero perdão. Só queria que a senhora soubesse que eu nunca quis destruir o casamento da senhora. Nunca quis causar essa dor toda. Mas causou, eu disse, dando um passo para frente. Você sabia que ele era casado desde o começo. Ele te contou. E mesmo assim você continuou. Você me olhou nos olhos naquele casebre, viu minha cara de desespero e você estava lá deitada com ele, abraçada nele, rindo como se não tivesse problema nenhum. Silvana soluçou, limpando o rosto com as costas da mão. Eu sei que fui egoísta. Eu estava sozinha há tanto tempo. E quando o José apareceu, foi como se alguém tivesse acendido uma luz na minha vida. Eu me apeguei a isso, me apeguei a ele. Você tem 2 filhos, eu disse, e minha voz estava tremendo agora. Como é que você justifica isso para eles? Como é que você olha na cara dos seus filhos sabendo que está destruindo a família de outra pessoa? Silvana chorou mais alto agora. Meus filhos não sabem de nada. Eu sempre tive cuidado, sempre fui discreta. Mas a senhora tem razão, eu não tenho como justificar. Não tem justificativa. Ficamos ali paradas, uma de frente para outra. 2 mulheres que nunca deveriam ter se encontrado nessas circunstâncias. Eu podia sentir a dor dela, podia ver que ela estava sofrendo também, mas não conseguia sentir compaixão, não conseguia perdoar. Você terminou com ele? Perguntei direto. Silvana assentiu com a cabeça. No dia que a senhora pegou a gente, depois que a senhora saiu correndo,
Eu disse para o José que aquilo tinha que acabar, que não dava mais, que a gente tinha feito coisa errada demais. E ele aceitou? Ela hesitou antes de responder. Ele não queria no começo, disse que me amava, que queria encontrar um jeito da gente ficar junto. Mas eu não quis, porque eu vi a cara da senhora naquele dia, dona Helena. Vi a dor, e eu não consegui mais. Não consegui mais continuar sendo a causa daquela dor. Aquelas palavras deveriam ter me dado algum tipo de alívio, mas não deram, só me deixaram ainda mais confusa. Você está aqui porque se sente culpada, eu disse. Não porque se importa comigo. Você está aqui para aliviar sua própria consciência. Silvana balançou a cabeça. Não, dona Helena. Estou aqui porque a senhora merece ouvir de mim que eu errei, que eu fui fraca, que eu deveria ter mandado ele embora desde o primeiro dia, mas não mandei porque eu estava carente, estava sozinha, estava precisando de alguém. E isso não é desculpa, eu sei, mas é a verdade. Respirei fundo, tentando controlar as emoções que estavam subindo dentro de mim como uma onda. Você ainda gosta dele? Perguntei. E não sei por que fiz essa pergunta. Talvez porque eu precisasse saber se tinha sido só diversão ou se tinha sido real. Silvana olhou para mim com olhos cansados. Gosto. Não vou mentir. Gosto dele, mas não o suficiente para destruir a vida dele. Não o suficiente para tirar ele da senhora e dos filhos dele. O que a gente teve foi bom enquanto durou, mas não era real. Não era uma vida de verdade. E você acha que eu e ele temos uma vida real? Perguntei com amargura. Depois de tudo que aconteceu, Silvana deu de ombros. Não sei, dona Helena. Isso só a senhora pode responder. Mas o que eu sei é que ele te ama. Sempre falou da senhora com respeito, com carinho. Sempre disse que a senhora era a mulher da vida dele, que tinha construído tudo com a senhora. E eu sabia disso, por isso que nunca pedi para ele deixar a senhora, porque eu sabia que não tinha espaço para mim na vida dele de verdade. Aquilo era demais para mim. Ouvir aquela mulher falando do meu marido, do meu casamento, como se ela tivesse algum direito de opinar. Você precisa ir embora, eu disse, dando um passo para trás. Precisa ir embora agora e não voltar nunca mais. Não quero você perto da minha família. Não quero você perto da minha propriedade. Se eu te ver de novo, não vou ser tão educada. Silvana concordou, enxugando as últimas lágrimas. Eu entendo. E, de novo, desculpa. Desculpa mesmo. Sei que não muda nada, mas eu precisava dizer. Ela se virou e começou a andar pela estrada de terra que levava embora da nossa propriedade. Fiquei ali na porta, vendo ela se afastar, aquela figura pequena e frágil que tinha virado minha vida de cabeça para baixo. Quando ela finalmente sumiu na curva da estrada, fechei a porta e apoiei as costas nela, deslizando até sentar no chão. Chorei de novo, mas dessa vez era diferente. Não era só tristeza, era confusão, raiva e uma pontinha de algo que eu não queria admitir que era alívio. José chegou para o almoço como sempre, mas percebeu na hora que tinha algo diferente. O que foi? Ele perguntou, parando na porta da cozinha. Ela esteve aqui, eu disse, e não precisei explicar quem. O rosto dele ficou branco. A Silvana veio aqui? Por quê? Ela queria pedir desculpas, queria aliviar a consciência dela. José passou a mão pelo cabelo, nervoso. Eu não pedi para ela vir, Helena, juro. Não sabia que ela ia fazer isso. Eu sei, eu disse cansada. E, de certa forma, foi bom. Porque agora eu sei que acabou de verdade, que não tem mais nada entre vocês. José se aproximou, se ajoelhou na minha frente. Nunca mais vai ter, Helena, eu prometo. Eu terminei tudo. Não falo mais com ela, não vejo mais. É você. Sempre foi você. Olhei para ele, para aquele homem que eu conhecia há tanto tempo, mas que de repente parecia um estranho. Você a ama? Perguntei. E a pergunta saiu num sussurro. José balançou a cabeça. Não, não amo. Gosto dela? Gosto. Ela é uma pessoa boa que passou por coisas difíceis. Mas amor? Não. Amor eu só sinto por você.
Aquelas palavras deveriam ter me consolado, mas não consolaram, porque como é que eu podia acreditar nele de novo? Como é que eu sabia que ele não estava mentindo? Preciso sair daqui, eu disse de repente, me levantando. Preciso ir para algum lugar longe, pensar, respirar. Não aguento mais ficar nessa casa com você, com essas memórias, com tudo isso. José levantou também, preocupado. Você vai embora? Vai me deixar? Eu não sei. Eu respondi honestamente. Não sei o que eu vou fazer. Só sei que preciso de distância, preciso de tempo. Liguei para Luciana, minha filha do meio, e contei tudo para ela. Ela ficou em silêncio durante toda a minha narrativa, só soluçando de vez em quando. Quando terminei, ela disse: Mãe, vem aqui para casa, fica comigo e com o Roberto. A gente tem o quarto de hóspedes livre. Você pode ficar o tempo que precisar. Aceitei na hora. No dia seguinte, arrumei uma mala maior dessa vez, com mais roupas, mais coisas pessoais. José me ajudou a levar até o carro em silêncio. Antes de entrar no carro, ele segurou meu braço suavemente. Helena, por favor, não desiste da gente. Não desiste desses 37 anos. Eu sei que eu errei, sei que eu não mereço seu perdão, mas eu te amo e vou esperar o tempo que for preciso para você decidir se ainda quer tentar. Não respondi. Só entrei no carro e dirigi em direção à cidade onde Luciana morava, a 2 horas de distância dali. Os dias na casa da minha filha foram estranhos. Luciana e Roberto me tratavam com tanto cuidado como se eu fosse de vidro e pudesse quebrar a qualquer momento. Eles evitavam falar do José, evitavam perguntar o que eu ia fazer. Só estavam ali, presentes, me dando apoio silencioso. À noite, quando eles iam dormir, eu ficava na sala, olhando para a rua pela janela, pensava em tudo. Nos anos bons que eu e José tivemos, nas risadas, nos momentos de carinho, em como ele segurava minha mão quando os meninos eram pequenos e a gente passava sufoco. Pensava também na traição, na mentira, em como ele tinha compartilhado intimidade com outra mulher enquanto eu estava em casa esperando por ele. Pensava em Silvana, naquela mulher que tinha entrado na minha vida sem pedir licença e tinha bagunçado tudo. Uma noite, quase um mês depois de ter saído de casa, recebi uma ligação do José. Ele ligava todo dia, mas eu nunca atendia. Dessa vez, alguma coisa me fez atender. Helena? A voz dele saiu surpresa, como se não esperasse que eu fosse atender. Oi, eu disse simplesmente. Como você está? Estou sobrevivendo. E você? Como estão as coisas aí? Vazio, ele respondeu. Tudo aqui está vazio sem você. A casa parece um túmulo. Eu não durmo direito, não como direito. Só trabalho para tentar não pensar. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Então ele disse: eu vendi o casebre. Mandei derrubar aquela coisa. Não quero que exista mais. Não quero nenhuma lembrança daquilo. Por quê? Perguntei. Porque era um símbolo da minha burrice, da minha traição. Porque toda vez que eu passava perto dali, eu lembrava da sua cara naquele dia, da sua dor. E eu não aguento mais carregar isso. Respirei fundo. José, eu não sei se a gente consegue voltar a ser o que éramos. Eu sei, Helena, eu sei que não dá. Mas a gente pode tentar ser outra coisa. Pode tentar reconstruir, do jeito que for possível. Eu preciso de mais tempo. Eu disse, preciso ter certeza do que eu quero. Porque não quero tomar uma decisão por impulso e me arrepender depois. Ele concordou. O tempo que você precisar. Eu vou estar aqui esperando. Desligamos e fiquei ali sentada no escuro da sala, a luz da rua entrando pela janela e iluminando metade do meu rosto. E foi ali que eu percebi. Eu ainda amava o José. Apesar de tudo, apesar da traição, apesar da dor, eu ainda amava aquele homem. Mas amar não significa necessariamente ficar. Essa foi a conclusão que eu cheguei depois de muitas noites sem dormir, depois de muitas conversas comigo mesma, depois de muito choro e muita raiva. Amar alguém que te machucou não te obriga a continuar ao lado dessa pessoa.
e eu precisava decidir se queria continuar ou não. Passei mais 2 semanas na casa da Luciana. Nesse tempo, conversei muito com ela e com o Roberto. Eles nunca me pressionaram, nunca disseram o que eu devia fazer, só ouviam. E às vezes, ouvir é tudo o que a gente precisa. Luciana me contou que tinha conversado com o pai algumas vezes, que ele estava realmente arrasado, que não bebia, não saía, não fazia nada, além de trabalhar e dormir. Ela perguntou, disse Luciana numa noite, enquanto tomávamos chá na cozinha, se eu achava que você voltaria. Respondi que não sabia, que era a sua decisão. Ele chorou, mãe. Nunca vi meu pai chorar assim. Aquilo mexeu comigo. José sempre foi daqueles homens que não demonstravam fraqueza, que seguravam as emoções. Saber que ele estava desmoronando daquele jeito me fez sentir coisas contraditórias. Parte de mim pensava que ele merecia sofrer, outra parte queria abraçá-lo e dizer que ia ficar tudo bem. Foi o Rafael, meu caçula, quem me deu o empurrão que eu precisava. Ele apareceu de surpresa na casa da Luciana num sábado de manhã. Quando abri a porta e vi meu filho mais novo ali parado, com aquele sorrisinho dele, desabei a chorar. Ele me abraçou apertado e disse: "Mãe, a gente precisa conversar." Sentamos na varanda da casa da Luciana, só nós dois, enquanto o sol subia no céu. Conversei com o pai. Rafael começou e ele estava sério, de um jeito que eu não via desde que ele era adolescente. Conversei mesmo, sabe? Não fiquei com raiva como o Marcelo, só ouvi o que ele tinha para dizer. Fiquei em silêncio, esperando ele continuar. E sabe o que eu percebi, mãe? Que ele errou feio, que ele foi covarde, que ele te traiu, que ele quebrou a confiança da família inteira. Mas também percebi que ele se arrependeu de verdade. Não é aquele arrependimento de quem foi pego, é o arrependimento de quem entendeu que perdeu algo precioso. Mas isso muda alguma coisa? Perguntei, secando as lágrimas. Muda o fato dele ter feito o que fez? Rafael balançou a cabeça. Não muda. O que foi feito, foi feito. Mas mãe, você viveu 37 anos com ele. Teve 3 filhos, construiu uma vida inteira. Tudo isso vale alguma coisa? Vale jogar fora por causa de um erro, por maior que seja? Ou vale a pena tentar reconstruir? Não sei se eu consigo confiar nele de novo, eu confessei, sentindo o peso daquelas palavras. Não sei se consigo olhar para ele sem lembrar dela, sem lembrar daquele dia. Rafael segurou minha mão. Ninguém disse que ia ser fácil, mãe. Ninguém disse que a confiança volta do dia para a noite. Mas se você ainda ama ele, e eu sei que você ama, então talvez valha a pena tentar. Porque arrependimento a gente carrega pro resto da vida. Seja o arrependimento de ter ficado, seja o de ter ido embora. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça pelos dias seguintes. Eu sabia que Rafael tinha razão. Eu precisava tomar uma decisão. E essa decisão precisava ser consciente, bem pensada, não baseada só na raiva ou na mágoa. Precisava ser baseada no que eu realmente queria para o resto da minha vida. Numa quinta-feira de tarde, liguei para o José. Vou voltar para casa, eu disse assim que ele atendeu. Mas não significa que está tudo resolvido. Significa que eu quero tentar entender se a gente ainda tem algo que vale a pena salvar. Ouvi ele soluçar do outro lado da linha. Obrigado, Helena. Obrigado por me dar essa chance. Eu juro que vou fazer tudo certo. Vou reconquistar sua confiança. Não importa quanto tempo leve. Voltei para casa no sábado seguinte. Luciana me levou de carro e durante toda a viagem ficamos conversando sobre amenidades, evitando o assunto principal. Quando chegamos na propriedade, vi que José tinha arrumado tudo. O quintal estava limpo, as plantas podadas, a casa pintada de novo. Parecia que ele tinha colocado todas as energias dele em deixar tudo perfeito. Para minha volta, ele estava na varanda quando descemos do carro. Parecia mais magro, mais velho, mas os olhos dele brilharam quando me viu. Helena, ele disse, e sua voz estava embargada. Luciana me abraçou
sussurrou qualquer coisa me liga no meu ouvido e foi embora. Fiquei ali parada, segurando minha mala, encarando o homem que tinha sido meu marido por tantos anos. Deixe eu ajudar com isso, ele disse, pegando a mala da minha mão. Entrei na casa atrás dele e tudo estava como eu tinha deixado, só que mais limpo, mais organizado. Na mesa da cozinha tinha um vaso com flores do campo, margaridas amarelas que ele sabia que eu adorava. Era um gesto pequeno, mas significava alguma coisa. Nos primeiros dias foram estranhos. A gente andava na ponta dos pés um ao redor do outro, com medo de dizer ou fazer algo errado. José dormia no quarto de hóspedes sem eu precisar pedir. Ele acordava cedo, fazia café, deixava pronto para mim antes de sair para o trabalho. À noite, a Asiel. Gente jantava juntos, mas as conversas eram superficiais sobre o clima, sobre a colheita, sobre notícias da cidade, mas aos poucos, muito devagar, as coisas começaram a mudar. Uma noite, umas 2 semanas depois que voltei, José perguntou se eu queria assistir um filme com ele. Era uma comédia boba que tinha passado na televisão, nada demais, mas sentamos juntos no sofá, com uma distância respeitosa entre nós e rimos. Rimos de verdade. E foi a primeira vez em meses que eu sentia algo parecido com normalidade. Outra noite, durante o jantar, ele me contou sobre um problema que estava tendo com a irrigação do feijão. E eu dei minha opinião, como fazia antigamente. Ele ouviu, concordou e agradeceu pela sugestão. Eram pequenos momentos, pequenos passos, mas eram progressos de verdade. Um mês depois de ter voltado, numa noite em que a gente estava sentado na varanda vendo as estrelas, José finalmente tocou no assunto. Helena, eu sei que ainda tem um caminho longo pela frente. Sei que você ainda tem dúvidas, ainda tem mágoas, mas eu quero que você saiba que todo dia eu agradeço por você ter voltado. Todo dia eu faço questão de ser melhor do que fui ontem. Olhei para ele, para o perfil dele iluminado pela luz da lua. Eu ainda não confio completamente em você, eu disse honestamente. Ainda tenho medo que você saia de novo e não esteja realmente onde diz que está. Medo que tudo isso seja só até você se cansar de novo. Ele virou para mim, os olhos brilhando na escuridão. Eu entendo. E não vou te pedir para confiar cegamente. Vou ganhar essa confiança de volta, dia após dia, até você acreditar de novo. Pode levar anos, e tudo bem, porque você vale a pena. Nossa história vale a pena. Ficamos em silêncio por um tempo, ouvindo o canto dos grilos, sentindo a brisa da noite. Então, quase sem pensar, estendi minha mão e segurei a dele. Foi um gesto pequeno, mas significou o mundo. José apertou minha mão com cuidado, como se estivesse segurando algo precioso que podia quebrar a qualquer momento. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta, mas constante. José sugeriu que a gente fizesse terapia de casal, e eu concordei. Começamos a ir numa psicóloga na cidade uma vez por semana. Lá a gente conversava sobre tudo, sobre como o casamento tinha ficado distante, sobre as necessidades não expressas, sobre a traição e suas consequências. Não foi fácil. Teve sessões que eu saí de lá chorando, com raiva, querendo desistir de tudo. Mas José nunca desistiu. Ele continuou ali, firme, fazendo sua parte. Aos poucos, fui soltando a raiva. Não esqueci o que aconteceu, nunca vou esquecer. Mas aprendi a conviver com aquilo. Aprendi que as pessoas erram, que os casamentos passam por crises, que amor verdadeiro não é ausência de problemas, mas a disposição de enfrentá-los juntos. E José estava disposto. Estava realmente tentando. Quase um ano depois de ter descoberto tudo, eu estava na cozinha fazendo almoço quando José entrou. Ele tinha aquele jeito nervoso, mexendo nas mãos, e eu percebi que ele queria falar algo importante. O que foi? Perguntei, largando a colher que estava usando. Ele respirou fundo. Helena,
Eu sei que ainda estamos reconstruindo. Sei que a gente tem um caminho pela frente. Mas eu queria saber se você acha que eu posso voltar para o nosso quarto. Não precisa ser hoje. Não precisa ser agora. Só quando você se sentir pronta. Olhei para ele, para aquele homem que tinha me machucado tanto, mas que também tinha me amado tanto. Para aquele homem que estava tentando, de verdade, ser melhor. E percebi que eu estava pronta. Não completamente, não 100%, mas o suficiente para dar mais esse passo. Pode voltar, eu disse suavemente, mas com calma. A gente vai no nosso tempo. Naquela noite, pela primeira vez em mais de 1 ano, José dormiu no nosso quarto. A gente não se tocou além de ficar deitado lado a lado, mas era um começo, um recomeço. E, às vezes, recomeçar é a parte mais corajosa de qualquer história. Hoje, 2 anos depois de tudo que aconteceu, posso dizer que meu casamento não é o mesmo. E isso não é necessariamente ruim. A gente não voltou a ser o que éramos antes, porque isso era impossível. Mas a gente se tornou algo novo, algo diferente. A gente aprendeu a conversar de verdade, a expressar necessidades, a não deixar as coisas ficarem distantes de novo. José me conquista todos os dias, não com grandes gestos, mas com pequenas coisas. Um café na cama, uma flor deixada na mesa, uma mensagem durante o dia dizendo que está pensando em mim. E eu, por minha vez, aprendi a valorizar essas coisas. Aprendi que amor não é só sentimento, é escolha, é decisão. É acordar todo dia e escolher aquela pessoa de novo. As cicatrizes ainda estão lá. Tem dias que eu lembro de tudo e sinto uma pontada no peito. Tem momentos que a desconfiança tenta voltar, mas José percebe quando isso acontece e me segura, me olha nos olhos e me lembra de tudo que a gente construiu desde então. E eu respiro fundo e escolho acreditar, escolho continuar. Meus filhos viram a transformação. Marcelo levou mais tempo para perdoar o pai, mas hoje eles têm uma relação melhor do que tinham antes, mais honesta, mais aberta. Luciana disse que a gente é um exemplo para ela, que mostrou que casamento não é perfeição, mas esforço constante. Rafael, meu sábio caçula, só sorri e diz que sabia que a gente ia conseguir. Se você está aí do outro lado da tela passando por algo parecido, eu quero te dizer uma coisa. Não existe resposta certa. Não existe fórmula mágica que funciona para todo mundo. Tem casais que conseguem reconstruir depois de uma traição. Tem casais que não conseguem. E ambas as escolhas são válidas. O importante é você ser honesta consigo mesma sobre o que você quer, sobre o que você aguenta, sobre o que vale a pena lutar. Eu escolhi ficar, escolhi lutar, mas foram anos de trabalho duro, de terapia, de conversas difíceis, de lágrimas e de reconstrução. Não foi fácil, nunca é, mas para mim valeu a pena, porque no final das contas aqueles 37 anos não foram mentira, foram reais. E os anos que vieram depois também são. São diferentes, mas são nossos. José está aqui, do meu lado agora, enquanto eu conto essa história. Ele sabe que estou fazendo isso, sabe que estou dividindo nossa dor e nossa reconstrução com você. Ele segurou minha mão antes de eu começar e disse: "Conta tudo, Helena. Conta a verdade, porque talvez nossa história ajude alguém lá fora que está passando pelo mesmo. E é isso que eu espero, que nossa história, com toda a sua dor e toda a sua esperança, possa tocar alguém que precisa ouvir que é possível recomeçar, que é possível escolher o amor de novo, mesmo depois de tudo. A vida não é um conto de fadas. O amor não resolve tudo sozinho, mas com trabalho, com honestidade, com disposição de ambas as partes, é possível construir algo novo sobre os escombros do que foi quebrado. E às vezes esse algo novo é até mais forte do que o original, porque foi testado, foi provado e sobreviveu. Então, se você está passando por algo parecido, saiba que você não está sozinha.
Saiba que é possível sobreviver à traição, seja escolhendo ficar ou escolhendo partir. O importante é que seja a sua escolha, que seja feita com consciência, com amor próprio, com respeito por você mesma, porque no final, a única pessoa que vai viver com suas decisões é você mesma. Eu escolhi perdoar. Mas perdoar não significa esquecer. Significa decidir não deixar a mágoa consumir o resto da sua vida. Significa dar uma chance para algo novo nascer. E para mim, foi a decisão certa. Mas só você pode saber o que é certo para você. Confie em si mesma. Você é mais forte do que imagina.